Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, em que hoje enfrenta o Fortaleza fora de casa. O Flamengo que hoje está aí como o quinto colocado e é uma briga direta pela quarta colocação aí, né, do campeonato contra o Fortaleza, que é o quarto colocado. Ficou interessado, quer saber todas as notícias, tem possíveis chances de volta de jogadores e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Flamengo, hoje tem outro duelo da parte de cima da tabela. O Flamengo tem um confronto direto demais, que é com o Fortaleza, esse jogo no Castelão. Rodolfo. O Flamengo tem um desafio difícil hoje com um adversário que está invicto em casa e que terá total apoio da torcida do Leão, que vem enchendo e fazendo belas festas na Arena Castelão. Mas, do outro lado, o rubro-negro é o terceiro melhor visitante do campeonato e tem um bom retrospecto. O Flamengo encarou o Fortaleza 11 vezes como visitante. No total, foram 6 vitórias do time carioca contra 1 empate e 4 triunfos do Leão. E no último duelo no Castelão, a equipe rubro-negra venceu por 2-0 e foi o atual técnico Felipe Luiz quem deu a assistência para o primeiro gol. Nas últimas 5 rodadas, o time tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Felipe Luiz terá os grandes reforços de Gerson e Léo Ortiz. Embora ainda não apontou qual será a equipe que irá a campo, Gabigol também está de volta e foi muito recepcionado pela torcida. O confronto é direto na parte de cima da tabela. Mesmo com a maior parte de torcedores do Fortaleza, os rubro-negros também irão dar apoio, assim como foi na chegada dos atletas. E se depender deles, o Flamengo sai do Castelão com mais uma vitória. Uma vez Flamengo. Muito bem, Vene Casagrande. Quais são as suas pretensões do Campeonato Brasileiro, Vene? Pretensão é tentar buscar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, por que não? Supondo que hoje temos um duelo importante, Sim. Botafogo, Palmeiras e Botafogo. O Flamengo vence o Fortaleza. E aí o Botafogo perde ou o Palmeiras perde. Um desses dois aí vai ficar na vice-liderança, vai brigar pela vice-liderança, enfim. Eu acho que o Flamengo tem que buscar a vice-liderança. Falar de título, repito, eu acho que é uma utopia nesse momento. Eu não vejo possibilidade de título para o Flamengo, mas acho que se o Flamengo tem a oportunidade de terminar na segunda colocação, por que não? O segundo colocado é feio no futebol, no Campeonato Brasileiro. Eu não penso dessa maneira. É mais prêmio, é mais dinheiro, e querendo ou não, você terminar na segunda colocação de um Campeonato Brasileiro que começa na Páscoa e termina no Natal, e a forma como o Flamengo, e quando eu falo Flamengo, é a diretoria do Flamengo, trata o Campeonato Brasileiro, eu acho que seria um título para o técnico Felipe Luiz, que acabou de chegar na base de muita dúvida de como seria o Felipe Luiz como treinador, estreando no elenco profissional do Flamengo, como é que seria, e querendo ou não, para ele, eu tenho certeza, conhecendo o Felipe Luiz, o pouco que eu conheço, tenho certeza que ele está falando o tempo todo para os atletas. Vamos buscar a vice-liderança, porque é a melhor, digamos assim, a melhor colocação que o Flamengo pode conseguir diante dos fatos. Mas é um adversário extremamente difícil. O Fortaleza, a gente sabe que é muito bem treinado pelo técnico Vojvoda, pouco perde lá na Arena Castelão, um adversário difícil, mas o Flamengo também tem alguns reforços caseiros. Gerson, Léo Ortiz, esses jogadores estão de volta e aí o Felipe Luiz tem quase um elenco todo à disposição dele. Será um bom jogo. Eu não vejo o Flamengo, entre aspas, jogando na defensiva, muito pelo contrário. O Fortaleza é um time que tem pouca posse de bola, historicamente falando, no Campeonato Brasileiro. Acho que o Flamengo vai tomar as rédeas do jogo, mas a ver ali como é que será essa atuação. Repito, acho que o Flamengo tem que buscar sim essa vitória, mesmo jogando fora de casa e com o retorno do Gabigol também, que é um jogador importante. O Fortaleza, você trouxe o dado que ele tem pouca posse, né? Pouca posse de bola. Mas ele, às vezes, é um time que surpreende. Ele transforma o jogo num jogo de tiro franco, né, o Lucas Pedrosa? Eles jogam pela efetividade, né, de fato, e quando você olha um jogo com Fortaleza, quando você vê o negócio já tá acontecendo, né? Foi assim, inclusive, a gente estava citando aqui o jogo com o Palmeiras mesmo, o jogo foi 2-2, um jogo abertíssimo, até o Palmeiras... O próprio Fluminense na última rodada foi assim. É verdade, o jogo do Flu. O Fortaleza é o time mais bem treinado do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, porque a qualidade de material, de bons jogadores, mas que não chegam perto no nível do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, e o que o Fortaleza faz no Campeonato Brasileiro é absurdo. E isso tem nome, é o Vojvoda. O Vojvoda consegue não só jogar da forma que você falou, Vene, que é sem a bola, reativo, conseguindo utilizar os pontas para sair em velocidade, tem um trio de ataque muito rápido, Moisés,
Marinho e o Lucero também, jogadores muito físicos, jogadores que se disputam cada bola, que competem cada bola, mas em casa o Fortaleza, se eu não me engano, é o melhor mandante ainda do Campeonato Brasileiro. Sim. Então eles também sabem propor jogo. Vai ser um jogaço, tenho certeza. Rafa de volta, hein? Porque, Rafa, por falar em estar de volta, o Gabi também volta ao time do Flamengo nessa partida que é decisiva, então, para as duas equipes, né? Fortaleza e Flamengo fazendo as contas, mas com esse personagem também à disposição do professor Felipe Luiz. E sempre que o Gabigol volta, né, Bruno, está à disposição, sai do time, volta do time, ele se mantém no noticiário, né? Porque quando não tem aí o extracampo, que também acaba monopolizando a figura do Gabriel Barbosa associado ao Flamengo, tem as questões propriamente ditas do campo-bola e esses últimos meses, talvez, do Gabigol como jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que o clube tem uma eleição no próximo dia 9 de dezembro, são 3 chapas concorrendo e todas tratando o assunto Gabigol com muita cautela, porque se trata de um ídolo importante da torcida do Flamengo e apesar de todos os contratempos, né, as intempéries envolvendo a relação entre Gabigol e Flamengo nos últimos 2 anos, a certeza que a gente tem é que, em média, o torcedor do Flamengo ainda gosta muito mais do que tem bronca do Gabigol. Ele fica à disposição, mas a julgar pelo treinamento de ontem, o Felipe Luiz não dá nenhum tipo de pista sobre a escalação, a tendência é que o Flamengo volte a ter uma linha de 3. No jogo de sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou, aliás, na semana passada, pelo Campeonato Brasileiro, jogou com uma lógica diferente. O Alexandre fazendo o papel de um falso terceiro zagueiro. Um lateral jogando numa linha um pouco mais defensiva, mais estática. E aí, essa dinâmica deve se manter para o jogo de hoje, mas com o Alexandre voltando a atuar efetivamente como lateral, no caso, um ala, se o Flamengo repetir o esquema 3-5-2. A grande dúvida fica por conta do aproveitamento do De La Cruz, se ele vai ser titular ou se ele vai ser reserva. E há quem garanta que o Flamengo não terá um centroavante fixo, um jogador de área, essa noite contra o Fortaleza no Castelão. Vai ter jogadores de movimentação e que ajudam mais na recomposição, casos aí do Bruno Henrique e também do Michael, uma vez que o Luiz Araújo segue vetado pelo departamento médico. A missão do Flamengo é muito difícil, o adversário está invicto em casa, mas matematicamente o Flamengo tem um fio de esperança de ganhar o título brasileiro. E é nesse fio que o Felipe Luiz está se apegando para poder manter a motivação em alta do seu elenco, inclusive em especial para o jogo dessa noite lá em Fortaleza, Bruno. A gente vai fazer essas contas também, Rafa. Antes, os jogadores que voltam, então, e a minutagem de cada um com o Felipe Luiz. Léo Ortiz, fundamental, né? Esse retorno, Gerson mais ainda. E tem o Gabigol, que é sempre um personagem. Ainda o Gonzalo Plata, Varela, o De La Cruz, o Davi Luiz e o Carlinhos, que ainda não jogou com o novo treinador. O que você acha dessa questão envolvendo o Gabigol, Jailson? Esse retorno, reta final dele, provavelmente da história dele no Flamengo, mas como o Rafa falou, é possível que o time jogue sem um centroavante. O Felipe Luiz já fez isso no Sub-20, inclusive ele fez isso na final do Mundial contra o Olympiacos, jogou sem centroavante ali de referência, e aos poucos ele tá ajustando esse esquema tático, e pelo visto ele tá gostando dessa saída de 3 para liberar principalmente o Wesley, que é o lado forte ali do Flamengo. O Gabigol, essa despedida dele que seja em campo, foi bem, foi decisivo na final da Copa do Brasil, só que essa questão dele ali acabou, depois do título, falando, enfim, afastado agora pela diretoria, que seja em campo, realmente, pela história que o Gabigol fez no Flamengo, a gente não sabe quais serão os próximos passos, né? Tem uma possibilidade de acerto ou não, a gente, enfim, não vamos aqui cravar, mas que seja em campo. É basicamente o que eu penso, porque o Gabigol fez muito pelo Flamengo desde 2019, títulos absurdos, títulos que uma geração não tinha conseguido ver e decisivo em todas as finais. Então, espero que essa reta final, né, seja em campo. A gente estava falando de que não é sempre que o campeonato por pontos corridos nos brinda com jogos decisivos nas últimas rodadas. Esse é mais um. Mais um. Como a gente vai ter em breve o Botafogo contra o Internacional. Fortaleza contra o Inter. Fortaleza contra o Inter. Então, isso sem contar nas disputas ali na parte de baixo. Flamengo e Inter. Flamengo e Inter. Isso só pensando no título, Marra. Olha quantos jogos que podem mexer com a parte de cima ali. Que mexem, né, com a parte de cima. Sim. Vamos curtir, né? Vamos curtir isso. Aumenta aí a compra de pipocas, né, pro final do ano para assistir. Então, o Fortaleza é um adversário dos mais indigestos do Flamengo. Às vezes, vou falar um negócio para vocês aqui. Um negócio bem íntimo.
você vem do centro São Paulo, Sim. que divide as atenções entre grandes clubes. Uhum. Você vem do centro Rio de Janeiro, que divide a atenção com grandes clubes. Eu não vim do Ceará, mas um centro polarizado como Porto Alegre, Sim. Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Uhum. o que acontece do outro lado é muito forte no ambiente interno. E a gente está vendo cenas maravilhosas da torcida do Ceará enchendo o Castelão e o Ceará voltando para a primeira divisão. E o Saulo Mineiro descendo do caminhão para ficar com o torcedor, tal. A torcida do Fortaleza está vendo tudo isso. E não é que ela está com inveja, pelo contrário, ela está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Ano passado a Sul-Americana. É uma posição como a posição do Fortaleza faz inveja em diversos clubes no Brasil. Mas ressoa internamente, tem um eco ali, ó, os caras voltaram, os caras tal. Isso acaba não sendo bom para o Flamengo hoje. Porque o Fortaleza, que não deve nada a ninguém, e que vive uma campanha, vive um ano de diferença, né, assim, no mínimo, para o que está acontecendo do lado, né, o Fortaleza precisa dar uma resposta a cada dia. Claro. E exatamente agora, o Ceará subiu. Então, assim, o acolhimento do torcedor vai ser forte. A participação do torcedor, que já é normalmente, vai ser forte. E ainda mais com essa, né, porque o Ceará quebrou os números da semana passada, né. Então, assim, é mais um jogaço, cara. É mais um evento incrível. E um time que não perde em casa. Uhum. É mais uma decisão. Ainda tem um Fortaleza e Inter, olha, na última rodada. Na última rodada. E olha, a gente às vezes esquece de falar, né? O Inter é hoje o terceiro colocado do campeonato. Vamos ver a classificação, porque assim, Jailson, o torcedor do Flamengo, ele acredita que ainda pode buscar o título? Aquelas contas. Mas não é muita maluquice? Eu penso que nem você, mas sim. Porque deixa eu ver, ó, o Flamengo tem 62. Então, imagina que o Flamengo, Inter e Fortaleza contam com um empate entre Palmeiras e Botafogo. Então, mas eu acho que a 71 conta tem que ser dois feita ali. assim, ó. O Flamengo, se ele vencer os 4 jogos que restam, ele vai a 74, certo? Ele tem 18 vitórias. Então, ele só pode chegar a 74 pontos com 22 vitórias. O Palmeiras poderia, no máximo, vencer uma e empatar outra. O empate tem que ser o de hoje. O empate hoje. O empate hoje. E depois não pode mais. Não pode mais ganhar. Vamos falar de mais Flamengo? Flamengo Malvadão? Cadê a Flaprés? Tô pronto. Não tem nada de Flaprés? Vamos ver então, bota na tela aí. Ó, aí, ó. Ó, a Flaprés de Felipe Luiz. Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira. Davi... O que foi, Fernandão? Linha de 3. Reclama aí. Não começa não. Reclama aí. Pulgar, Wesley, Alcaraz e Alexandro, Michael, Bruno Henrique e Gerson. O treinador, Fernandão, é ele, Filipinho. Felipe Luiz provavelmente fica pro ano que vem, né, Fernandão? Verdade, o Felipe, com certeza, mesmo com as eleições, a minha ideia é que fique pro ano que vem para ter um trabalho começando, né, podendo construir a sua ideia desde a pré-temporada, com os treinamentos lá com a preparação física e a comissão técnica, mas também pode haver algumas mudanças. O Gerson pode vir para dentro para jogar junto com o Pulgar e entrar o Michael jogando com o Bruno Henrique na frente e o Alcaraz aqui mais perto do gol, que é um cara que finaliza, tá mais acostumado a jogar perto do gol. Mas só vou falar uma coisa para vocês. Jogar no Castelão contra o Fortaleza pode parecer, o Fortaleza quer muito pontuar, e obviamente título. O Flamengo, pelo jogo contra o Galo, me parece assim, beleza, ganhamos a Copa do Brasil, somos um timaço, vamos jogar. O Flamengo tem que abrir o olho lá, porque o time do Fortaleza é muito bom. O Vasco 3-0 foi aqui ou foi lá? Foi lá, né? Foi lá. Foi lá e ficou barato pro Vasco. Muita gente foi lá, Boca, e deixou ponto pelo caminho lá. Eu tô falando ali do posicionamento, né? É um time muito forte, do Fortaleza, bem treinado, né, Fernandão? A gente sabe disso. O Flamengo sentiu muita falta nessa reta final do campeonato aí, dos principais jogadores, né? Do De La Cruz, do próprio Pedro, que fazia gol toda hora, que nem água. Era um jogador para ir para a seleção brasileira no lugar do Igor Jesus. O Igor Jesus se beneficiou em relação à contusão do Pedro. Mas o time do Flamengo é muito bom. Agora,
Eu acho que para ano que vem o Felipe Luiz tem que haver uma reformulação do Flamengo, né? Esses jogadores talvez não sustentem. Talvez o próprio Pulgar, o Alcaraz, que eu até brinco que é o Alcazar, né? Que é o Itadinho. E o Plata, que virou bronze. Que isso, cara? Não, pô, qual é, mano? Eu falo na brincadeira com meus amigos flamenguistas. Mas olha só, são bons jogadores. Ainda tem o Matheus Gonçalves. Requer adaptação, evidentemente, né? Para que eles possam fazer um trabalho consistente. O Felipe Luiz, cara, eu acho que o laboratório é o Campeonato Carioca. Sempre vai ser o Campeonato Carioca para até para observar os meninos estão chegando, quem quer contratar. E o problema é a diretoria, achar que tem, que não pode ficar. Primeiro tem que saber quem vai ser o presidente, que a gente vai saber agora início de dezembro. Né? Detalhe. E desse jeito, GV, jogando desse jeito, o Flamengo espelha mais ou menos o Fortaleza. São equipes que ele joga também com uma linha de 3 e consegue segurar o que o Fortaleza tem de melhor, cara. O contra-ataque do Fortaleza, a gente já viu do Marinho, que é muito poderoso. O Marinho chegou de lá até lá em 3 segundos. Cara. Rápido. É muito poderoso. E com uma linha de 3, você consegue ter um pouco mais de consistência, até para poder se defender do contra-ataque. Mas Pulgar, Alcaraz ou Gerson jogando no meio, tem que ter muita clareza de que tem que fazer a falta na hora certa. Porque se deixar passar pra pegar os zagueiros no mano a mano. O Felipe Luiz joga com a linha alta, né? Ele joga com a linha alta lá. Ele é europeu. Que o Jorge Jesus ele fazia. Tem que ter muito cuidado com essa última linha pra não tomar bola nas costas. É impressionante o que o Fortaleza faz. Essa última linha aí do Flamengo, com a bola nas costas. Tem um amigo nosso que joga de linha alta, tomando bola nas costas. Eu sei disso. Eu conheço um monte. Não quero me comprometer. E esse time do Flamengo, ele pode trazer o Alexandre pra jogar de terceiro zagueiro, deixar o Michael Diallo. Ele tem várias... o Flamengo fica muito versátil com os jogadores que tem hoje pra poder mexer dentro da formação da equipe sem mexer em peças. Flamengo, na verdade, Fortaleza e Flamengo no Castelão, a partir das 20 horas, no mesmo horário do Fluminense. Você já tem time, que eu já sei, não é marcha não, só pra te dar um toque. Fluminense é 7, na verdade. Flamengo 8, Botafogo 9h30, um show de futebol pra você, Bocão! Pois é, pessoal, tá em mais um vídeo, né? Hoje o Flamengo enfrenta o Fortaleza, fora de casa, né? Na Arena Castelão. Né? Um confronto direto aí pela 4ª colocação. Né? O Flamengo que está galgando ali, subindo devagarinho. É o Flamengo que não pode deixar, não pode abandonar as classificações do Campeonato Brasileiro, já que já está na Libertadores, mas em questão de premiação, né, tem também patrocínio. Quanto maior o ranking o Flamengo obter, seja ele 4º colocado, 3º, 2º, maior é a premiação do patrocinador, né, da Adidas, que o Flamengo hoje no 5º colocado ele ganha um bônus num valor X, se ele for o 4º aumenta, se ele for o 3º aumenta. Então quanto mais fluxo de caixa, melhor, né? Eu já vejo que o Flamengo vai ter um investimento bilionário. Então quanto mais dinheiro, quantos mais milhões caírem na conta do Flamengo, melhor. E outra, a visibilidade do time aumenta ainda mais, né? Esse time mostrar que está sendo competitivo, mostrar, né, a competitividade. Então esse time do Flamengo, eu acredito que hoje vai sim ir com força máxima aí para cima do Fortaleza. E eu acredito sim num bom resultado do time do Flamengo hoje, mesmo jogando fora de casa. Lembrando que o Flamengo terá as próximas partidas do Flamengo. Depois do Fortaleza será mais 4 partidas. Um contra o Internacional, né, em casa. Depois enfrenta o Criciúma fora de casa, mais 3 partidas no caso. Criciúma fora de casa e o Vitória em casa. Esses são os próximos 3 jogos do Flamengo depois do jogo contra o Fortaleza. Então tem confronto direto contra o Internacional, né? E tem jogo contra o Criciúma e contra o Vitória. E aí, qual o seu palpite, qual o seu placar para a partida de hoje contra o Fortaleza? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.